Olá! Nesse vídeo vou fazer com você o tapete Leia. Eu trabalhei com o fio 6 e ele ficou com 1 metro de diâmetro. Se você quiser maior, pode trabalhar com o fio 8, ele vai ficar com 1,20 metro. Se quiser maior ainda, pode trabalhar com o fio 10, ele vai ficar com mais ou menos 1,45 m de diâmetro. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por favor não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho, ele vai ficar assim todo cinza. Curta também nossa página no Face e selecione aqui, ver primeiro. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para fazer essa peça, eu usei 800 gramas de Barroco Maxicolor azul fio 6. A cor desse azul é 2500. Eu trabalhei essa linha com agulha de crochê de 3,5 mm. Se você trabalhar com o fio 8, vai gastar aproximadamente 1,2 kg de barbante. E vai trabalhar com a agulha de crochê número 4. Se você trabalhar com o fio 10, vai gastar aproximadamente 1,5 kg de barbante e vai trabalhar com a agulha de crochê de 4,5 mm. Eu usei também agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Bem, começo fazendo aqui um cordão com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto na primeira, atravesso aqui e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui fiz um anel com essas 8 correntes. Em seguida, subo 3 correntes e vou trabalhar aqui dentro desse anel um total de 24 pontos altos. Essas 3 correntes aqui que eu subi são o primeiro ponto alto, então começo a contar a partir daqui, 1, 2, 3 e continuo fazendo os pontos altos até totalizar aqui 24 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 24 pontos altos dentro do meu anel. Agora, para finalizar, eu venho aqui na primeira, segunda, terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta, atravesso pelo meio e fecho com o ponto baixíssimo. Então, todas as nossas voltas serão fechadas como eu mostrei essa daqui, com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fazemos para iniciar a volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Eu começo aqui fazendo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço. Venho aqui para a base, pulo um ponto e no ponto seguinte trabalho um ponto alto. Fez o ponto alto, nós sempre vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Vamos sempre pular um de base e no seguinte fazer um ponto alto. Então, esse aqui é o padrão da nossa segunda volta. No final, nós vamos ter aqui 12 pontos altos, sempre separados por 3 correntes. Eu vou completar aqui a minha segunda volta e na sequência eu venho. Bem, trabalhei então aqui a minha segunda volta. Aqui no início da segunda volta, eu trabalhei um total de 6 correntes. Essas 6 correntes equivalem aqui para mim. As 3 primeiras correntes, o meu ponto alto. E as outras 3, o intervalo de separação. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, sempre separados com 3
correntes. E agora vamos encerrar a volta aqui, fechando com o ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar. Agora vamos trabalhar a nossa terceira volta. Eu começo aqui subindo 3 correntes. E em cada intervalo de 3 correntes que eu tenho de base, eu vou trabalhar sempre 3 pontos altos. E sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir essa volta. São 3 pontos altos no intervalo. E um ponto alto sobre o ponto alto. Trabalhando assim, no final nós vamos ter aqui o total de 48 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui o meu e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui a minha terceira volta, fiz aqui os meus 48 pontos altos, agora vamos trabalhar a quarta volta. Começo aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem aqui para mim o primeiro ponto alto. Então, aqui na sequência, eu vou trabalhando um por um até totalizar aqui 5 pontos altos. Então, esse aqui é o 1, venho pro da frente. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Agora, no ponto seguinte, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui faço 1 e 2 no mesmo ponto de base. O padrão desta volta será esse aqui. Nós vamos sempre trabalhar 5 pontos altos, fazendo um por um. No sexto ponto, nós trabalhamos 2 pontos altos colocados juntos num único ponto de base. Então, aqui na sequência, faço de novo 5 pontos altos. Então, aqui, depois de trabalhar novamente, depois do aumento aqui, mais 5 pontos altos, fazendo um por um. No sexto aqui, trabalho 2 pontos altos. Então, nós vamos assim, essa volta inteirinha. No final, nós vamos ter aqui um total de 56 pontos altos nessa volta. Eu vou completar aqui a minha com esse padrão e em seguida eu venho. Completei a minha quarta volta. Fiz aqui os meus 56 pontos altos, agora vamos trabalhar a quinta volta. Eu começo aqui a quinta volta fazendo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez aqui as 6 correntes, nós vamos voltar aqui na base, pular um ponto e no ponto seguinte vamos trabalhar um ponto alto. Trabalhou o ponto alto? Faz 1, 2, 3 correntes. Vem aqui na base, pula um e faz um ponto alto. Então, esse aqui será o padrão da nossa quinta volta. Nós vamos sempre trabalhando 3 correntes, pulando um de base, fazendo um ponto alto. No final, nós vamos ter trabalhado aqui um total de 28 pontos altos, sempre separados por 3 correntes. Eu vou completar aqui a minha volta com essa orientação e na sequência eu venho. Completei, então, aqui a minha quinta volta, trabalhei aqui 28 pontos altos, sempre separados por 3 correntes. Aqui no final, eu fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, nós vamos trabalhar a sexta volta. Eu começo aqui minha sexta volta caminhando com um ponto baixíssimo para dentro aqui desse intervalo de 3 correntes. Em seguida, subo 3 correntes e trabalho mais 2 pontos altos ainda aqui nesse intervalo. Então, aqui, contando com as 3 correntes que eu subi, eu fiz um grupinho de 3 pontos altos aqui no intervalo. Fez esses 3 pontos altos, laça, vem para o intervalo logo à frente e trabalha aqui mais 3 pontos altos. Fez 3 pontos altos aqui nesse intervalo, laça, vem para o intervalo logo à frente, mais 3 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei
3 pontos altos em 3 intervalos. 1, 2, 3. Agora, aqui no quarto intervalo, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, aqui faço 1, 2, 3 e 4 pontos altos. O padrão dessa volta vai ser esse aqui, então. Nós vamos trabalhar 3 pontos altos em 3 intervalos seguidos. No quarto ponto alto, vou fazer 4 pontos altos. Então, agora aqui trabalho 3 pontos altos nos próximos 3, 1, 2, 3. No quarto aqui, vou fazer 4 pontos altos nesse intervalo. Bem, então esse aqui é o padrão que nós vamos seguir toda a sexta volta. Nós vamos sempre fazer 3 pontos altos em 3 intervalos seguidos e no quarto intervalo nós vamos fazer 4 pontos altos. E trabalhando com esse padrão, nós vamos ter aqui no final dessa volta um total de 90 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui a minha com essa orientação e na sequência eu venho. Aqui, olha, para eu encerrar a minha sexta volta e construir aqui os meus 90 pontos altos, quando eu chegar aqui no meu último intervalo, eu não vou trabalhar 4 pontos altos. Aqui, fiz 4 pontos altos nesse intervalo, na sequência, trabalhei 1, 2, 3 intervalos fazendo apenas 3 pontos altos e cheguei aqui no meu último intervalo. Então, aqui eu não faço aumento, porque até aqui eu tenho 87 pontos. Então, faço o 88, o 89 e o 90 aqui no meu último intervalo. Então, são 3 pontos altos só aqui. E fecho na terceira corrente. E assim encerro aqui minha sexta volta, com os meus 90 pontos altos. Bem, vamos trabalhar então agora a nossa volta de número 7. Começo aqui fazendo 3 correntes, venho para o ponto alto aqui logo à frente, trabalho aqui mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um grupinho de 2 pontos altos. Na sequência, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço. Venho para a base e vou pular. 1, 2, 3. E aqui, a partir do quarto ponto, trabalho mais um grupo com 2 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão da nossa volta 7. Depois de cada grupo de 2 pontos altos, sempre vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vamos vir para a base, vamos pular 1, 2, 3. E a partir do quarto ponto, trabalhar de novo 2 pontos altos. Trabalhando com esse padrão aqui, no final nós vamos ter aqui nessa volta um total de 18 grupinhos de 2 pontos altos, sempre separados por 5 correntes. Eu vou completar aqui a minha volta com esse padrão e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 7 e trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupinhos de 2 pontos altos, sempre separando aqui com 5 correntes. Agora, então, vamos trabalhar a volta de número 8. Começo aqui subindo as 3 correntes. Na sequência, faço 2 pontos altos sobre esse ponto alto aqui logo à frente. Então, aqui eu trabalhei um grupo de 3 pontos altos. Todos os nossos grupos aqui da volta 8 serão idênticos a esse aqui. Depois de cada grupo, nós vamos sempre fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes.
Vamos vir para o próximo grupinho de base e trabalhar um ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos altos sobre o segundo ponto. Então, aqui trabalhei 3 pontos altos de novo. Agora faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes e mais 3 pontos altos sobre esse grupo aqui de base. Então, com esse padrão aqui, eu vou trabalhar toda a minha volta e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta 8, agora vamos trabalhar a volta 9. Começo com 3 correntes. Venho para o ponto alto à frente, faço um ponto alto. E no próximo faço 2 pontos altos. Então, trabalhei aqui sobre o grupo de base um total de 4 pontos altos. Todos os nossos grupos aqui da volta 9 serão feitos com 4 pontos altos, distribuídos assim. Depois de cada grupo, nós vamos sempre fazer as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos laçar e ir para o próximo grupo. Aqui eu trabalho um ponto alto sobre o primeiro e um sobre o segundo. E aqui no terceiro ponto de base, faço 2 pontos altos. Então, esse é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta 9. Depois de cada grupo de 4 pontos altos, fazemos 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laçamos e repetimos os 4 pontos altos. Então, eu vou completar aqui toda a minha volta seguindo essa orientação e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui minha volta de número 9, agora vamos trabalhar a volta 10. Eu começo aqui com 3 correntes. Trabalho um ponto alto para cada um desses próximos 2. E aqui no último ponto faço um aumento, trabalho então 2 pontos altos aqui. Dessa maneira, trabalhei um grupo com 5 pontos altos. Todos os nossos grupos da volta 10 serão feitos com 5 pontos altos colocados da maneira como mostrei esse aqui. E, separando um grupo do outro, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes. Depois que faz as 4 correntes, laça, vem para o próximo grupo de base e repete aqui os 5 pontos altos. Então, com esse padrão, nós vamos trabalhar toda a volta 10. Não se esqueçam que nessa volta, depois de cada grupo de 5 pontos altos, nós fazemos apenas 1, 2, 3, 4 correntes e vamos trabalhar outro grupo de 5 pontos altos. Então, eu vou completar aqui o restante da minha volta, seguindo essa orientação, e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 10. Agora vamos trabalhar a volta 11. Começo aqui subindo 3 correntes. E aqui vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto aqui. Chegando aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos sobre ele. Então, trabalhando dessa maneira, eu construí aqui um grupo com 6 pontos altos. Todos os nossos grupos dessa volta serão feitos com 6 pontos altos, colocados dessa maneira aqui. E separando um grupo do outro, vamos sempre fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, vem para o próximo grupo e repete aqui os 6 pontos altos. Fez aqui os 6 pontos altos, então faz 1, 2, 3, 4 correntes, vem para o próximo grupo e repete aqui o padrão de 6 pontos altos. Então, toda a nossa volta 11 será trabalhada assim. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e na sequência eu venho. Completei então aqui minha volta de número 11, agora vamos trabalhar a volta 12. Começo com as 3 correntes, trabalho aqui um ponto alto para cada ponto de base até o meu penúltimo ponto.
Chegando aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, dessa maneira, eu trabalhei aqui um grupo com 7 pontos altos. Todos os nossos grupos aqui da volta 12 serão trabalhados com 7 pontos altos distribuídos como esse aqui. E separando um grupo do outro, nós sempre fazemos 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, é só laçar e vir repetir aqui no próximo grupo de base os 7 pontos altos. E aqui, depois de cada grupo de 7 pontos altos, fazemos 1, 2, 3, 4 correntes e próximo grupo repetimos o padrão. Então, assim que é trabalhada aqui a volta 12, eu vou completar a minha com essa orientação e na sequência eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 12, agora vamos trabalhar a volta 13. Começo com as 3 correntes. Vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base até o meu penúltimo ponto aqui do grupo. Chegando aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, dessa maneira, eu construí aqui um grupo com 8 pontos altos. Todos os nossos grupos da volta 13 serão feitos com 8 pontos altos, todos eles trabalhados igualzinho esse aqui. E, para eu passar de um grupo para o outro aqui, eu vou sempre fazer 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, laça e repete os 8 pontos altos aqui no próximo grupo. Depois de cada grupo de 8 pontos altos, então nós fazemos 1, 2, 3 correntes apenas e outro grupo de 8 pontos altos. Então, com esse padrão aqui, será trabalhada todinha a nossa volta de número 13. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e na sequência eu venho. Completei então aqui minha volta de número 13, agora vamos trabalhar a volta 14. Começo com as 3 correntes. E aqui vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até o meu penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, faço 2 pontos altos sobre ele. Então, dessa maneira aqui, eu construí um conjunto com 9 pontos altos. Todos os nossos grupos de pontos altos aqui da volta 14 serão trabalhados com 9 pontos altos, distribuídos todos eles dessa maneira aqui. Depois, para separar um grupo do outro, fazemos 1, 2, 3 correntes, laçamos e repetimos aqui os 9 pontos altos. Depois de cada grupo de 9 pontos altos, fazemos então 1, 2, 3 correntes e mais 9 pontos altos. Então, com esse padrão aqui, será trabalhada toda a volta 14, eu vou completar a minha e em seguida eu completei então a minha volta 14, agora vamos trabalhar a volta 15. Começo a volta 15 com as 3 correntes e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto até o meu penúltimo ponto aqui desse grupo. Chegando aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, trabalhando assim, eu fiz aqui um grupo com 10 pontos altos. Todos os nossos grupos aqui da volta 15 serão trabalhados com 10 pontos altos iguaizinhos a esse que eu acabei de mostrar.
E separando aqui um grupo do outro, nós sempre vamos fazer uma, duas, três correntes. Fez 3 correntes, é só vir sobre o próximo grupo aqui, trabalhar os 10 pontos altos. E depois de cada grupo de 10 pontos altos, é só fazer uma, duas, três correntes e mais um grupo com 10 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha volta 15 com essa orientação e na sequência eu venho. Completei a minha volta 15, agora vamos trabalhar a volta 16. A volta de número 16, ela será trabalhada da seguinte maneira. Eu começo com as 3 correntes. Em seguida, eu volto aqui, no mesmo local onde subi as 3 correntes e vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, aqui na volta 16, eu estou fazendo um aumento aqui no início. 2 pontos altos no primeiro ponto. Depois, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até o meu penúltimo aqui. Quando eu chegar aqui no meu último ponto do grupo, faço 2 pontos altos aqui também. Então, dessa maneira, eu construí aqui um conjunto com 12 pontos altos. Todos os nossos grupos de pontos altos aqui da volta 16 serão trabalhados com 12 pontos altos distribuídos da maneira que eu orientei aqui. E depois de cada grupo, nós vamos fazer apenas uma corrente. Faz uma corrente só e já laça. Vem trabalhar 12 pontos altos sobre esse grupo aqui logo à frente. Começando aqui no primeiro ponto, com 2 pontos altos sobre ele. Então, aqui, 1 e 2. Depois, um por um até o penúltimo, e mais 2 aqui no último ponto. Então, trabalhei aqui mais um grupo de 12 pontos altos, agora é só fazer aqui uma corrente, só uma corrente de intervalo e mais 12 pontos altos aqui no próximo grupo. Então, com esse padrão aqui, será trabalhada toda a nossa volta 16. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e na sequência eu venho. Completei aqui minha volta de número 16, agora vamos trabalhar a volta 17. Eu começo a volta 17 subindo aqui 3 correntes. Venho aqui no mesmo ponto onde subi as correntes e faço aqui mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei 2 pontos altos. Agora, eu vou fazendo aqui mais um ponto alto para cada ponto de base até eu construir aqui um total de 6 pontos altos. Então, aqui, 3, 4, 5 e 6. Trabalhei aqui os meus 6 pontos altos, agora faço uma, duas correntes, venho para a base e pulo. 1, 2, e a partir do terceiro ponto aqui, faço mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, os 5 e os 6 faço aqui nesse último ponto. Então, aqui, sobre esse motivo, eu trabalhei 2 grupos de 6 pontos altos, fazendo aqui 2 correntes de separação e pulando 2 aqui de base. Sobre todos os motivos que nós temos aqui de base, vamos trabalhar esse grupo aqui de pontos. Depois que trabalhou aqui, eu faço uma corrente, uma só, laço, e venho para esse próximo grupo repetir todo esse padrão aqui.
Então, aqui repetir novamente os dois grupos de 6 pontos altos separados com 2 correntes e pulando 2 de base. Depois, é só fazer uma corrente e vir para o próximo grupo, repetir novamente esse padrão aqui. Então, dessa maneira será trabalhada toda a nossa volta 17. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e na sequência eu venho. Completei então aqui minha volta 17, agora vamos trabalhar a volta 18. Começo aqui com 3 correntes. E aqui vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até eu fazer aqui 4 pontos altos. Então, eu tenho um nas correntes, aqui faço o 2, o 3 e o 4. Sobra vazio aqui de base esses dois. Agora, faço uma, 2 correntes. Venho aqui. Nesse intervalo de 2 correntes na base, e aqui eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Depois, faço mais 2 correntes. Venho aqui na base, pulo 1, 2, e a partir daqui, trabalho mais um grupinho de 4 pontos altos. Então, ficou dessa maneira. 4 pontos altos, 2 correntes, pulei 2 de base. No intervalo de correntes, fiz 3 pontos altos, mais 2 correntes, pulei 2 e mais 4 pontos altos. Então, sobre todos os desenhos que nós temos aqui no tapete, nós vamos nessa volta trabalhar esse grupo de pontos aqui. Depois de cada grupo, nós sempre vamos fazer uma corrente apenas de intervalo, faz uma corrente e vem aqui sobre o próximo grupo, repete esse padrão aqui. Então, com esse padrão será trabalhada toda a nossa volta de número 18. Eu vou aqui completar a minha com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui minha volta de número 18, agora vamos trabalhar a volta 19. Começo aqui com 3 correntes e nós vamos trabalhar aqui um conjunto de 6 pontos altos. Então, aqui tenho 1, 2, 3, 4, o ponto 5 e o 6 aqui nas 2 correntes. Então, aqui, 5 e 6. Então, dessa maneira aqui, construí os meus 6 pontos altos. Agora, eu faço uma, 2 correntes. Pulo esses 3 pontos altos aqui de base e venho aqui para o próximo intervalo de correntes. E aqui vou trabalhar outro grupo de 6 pontos altos. Então, faço o primeiro e o segundo na corrente, depois um por um aqui sobre os pontos altos. Então, aqui já tenho 3, 4, 5 e 6. Então, sobre todos os nossos desenhos aqui do tapete, nós vamos trabalhar esse grupo de pontos, que são 6 pontos altos, 2 correntes, pula esses 3 aqui de base, mais 6 pontos altos. Depois, nós vamos fazer 2 correntes e vir sobre esse próximo grupo aqui, repetir esse mesmo padrão. Então, dessa maneira aqui, será trabalhada toda a nossa volta de número 19.
Eu vou aqui completar a minha com essa orientação e em seguida eu venho. Completei aqui a minha volta de número 19, agora vamos trabalhar a volta de número 20. Aqui na volta 20 eu vou construir grupos com 13 pontos altos. Então, para eu começar, eu caminho aqui com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. E aqui eu subo 3 correntes, 1, 2, 3 e vou trabalhando aqui até construir um total de 13 pontos altos. Então, trabalho da seguinte maneira, aqui meu ponto de número 1, vou fazendo um por um, então aqui, o 2, 3, 4, 5 e cheguei aqui nas duas correntes. Então, aqui nas duas correntes eu faço o meu ponto de número 6, 7 e 8. Trabalho aqui 3 pontos altos nesse intervalo de duas correntes. Então, aqui, continuo fazendo sobre os pontos altos. Esse aqui agora é meu ponto de número 9, 10, 11, 12 e 13. Então, dessa forma, eu trabalhei aqui um grupo de 13 pontos altos. Ficou vazio aqui de base o primeiro e o último ponto. Então, sobre todos os grupos daqui, nós vamos trabalhar esse mesmo padrão. E aqui, depois de cada grupo de 13 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto nessas 2 correntes aqui que ficam entre um grupo e outro. Depois de trabalhar esse ponto alto, faço ainda mais 2 correntes e agora sim venho trabalhar os 13 pontos altos sobre esse próximo grupo. Sempre vou pular o primeiro ponto e começar a partir do segundo. Bem, então, aqui trabalhei novamente 13 pontos altos. E agora faço 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo de 2 correntes, mais 2 correntes, e venho no próximo grupo trabalhar os 13 pontos altos, sempre pulando o primeiro e começando a partir do segundo. Então, com esse padrão aqui, será trabalhada toda a nossa volta de número 20. Eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha volta de número 20. Agora, vamos trabalhar a volta 21. Eu começo aqui, caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto à frente. Subo 3 correntes. E vou trabalhar aqui um grupo com 11 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o meu penúltimo ponto aqui. Então, aqui trabalhei os meus 11 pontos altos. Ficou livre aqui de base o primeiro e o último ponto alto. Agora, para passar de um grupo de pontos altos para o próximo, eu vou trabalhar uma corrente. Depois do grupo de pontos altos, faço apenas uma corrente. Aqui, trabalho um ponto alto nesse intervalo de base. Depois desse ponto alto sozinho, eu faço 1, 2 correntes. E mais um ponto alto no próximo intervalo. Aqui, depois que eu trabalhar esse ponto alto, que fica no último intervalo aqui de base, para eu começar a trabalhar os pontos altos nesse grupo, eu faço apenas uma corrente depois do ponto alto. Uma corrente e começo a trabalhar aqui novamente 11 pontos altos. Pulo aqui o primeiro ponto e começo a partir do segundo. Então, com esse padrão aqui, será trabalhada toda a minha volta 21. Sempre faremos 11 pontos altos
sobre cada desenho que temos aqui no tapete. E para passar de um grupo para o outro, vamos fazer, depois dos pontos altos, uma corrente, um ponto alto no intervalo. Depois, duas correntes, mais um ponto alto. Depois, mais uma corrente e os 11 pontos altos. Vou trabalhar aqui a minha volta com essa orientação e na sequência completei então minha volta 21, agora vamos trabalhar a volta 22. Começo caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto à frente. Subo aqui 3 correntes e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até construir aqui um conjunto com 9 pontos altos. Trabalhei então aqui os meus 9 pontos altos. Sempre vai ficar livre agora, conforme nós trabalhamos os grupos de pontos altos, sempre fica livre o primeiro e o último ponto aqui do grupo de base. E aqui também vai ter um padrão para passar de um grupo para o outro. Sempre depois do grupo de pontos altos, eu faço apenas uma corrente. Fez uma corrente, faz um ponto alto nesse intervalo de base. Depois desse primeiro ponto alto aqui sozinho, nós seguimos fazendo sempre duas correntes e um ponto alto no intervalo. Duas correntes, um ponto alto no intervalo. E sempre que trabalharmos esse ponto alto aqui no último intervalo de base e em seguida já temos aqui o próximo grupo de pontos altos, nós vamos fazer só uma corrente depois desse ponto alto. Fez uma corrente, já começamos aqui então a repetir o padrão. Vou trabalhar aqui mais 9 pontos altos. Então, sempre pulo o primeiro ponto de base e começo a partir do segundo. Então, o padrão dessa volta será esse: 9 pontos altos, uma corrente, um ponto alto. Depois sigo fazendo duas correntes e um ponto alto no intervalo, até trabalhar o ponto alto no último intervalo de base. Depois desse ponto alto, então, faço apenas uma corrente e trabalho aqui 9 pontos altos. Então, vou seguir aqui a minha volta com esse padrão e em seguida eu venho. Completei, então, aqui minha volta 22, agora vamos trabalhar a volta 23. Começo aqui com um ponto baixíssimo para o ponto alto aqui logo à frente. Subo aqui as 3 correntes e vou trabalhar aqui um conjunto com 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Depois de trabalhar, então, aqui os 7 pontos altos, para eu passar desse grupo para o próximo, nós vamos fazendo. Aqui, logo após o grupo de pontos altos, faço apenas uma corrente e trabalho um ponto alto nesse primeiro intervalo. Daqui por diante, nós vamos fazendo sempre uma, duas correntes e um ponto alto no intervalo. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Aqui, depois de trabalhar esse último ponto alto nesse intervalo, para eu vir trabalhar o grupo de 7 pontos altos aqui, eu faço apenas uma corrente depois desse último ponto alto. E pulo aqui o primeiro de base, e a partir do segundo, começo a trabalhar novamente 7 pontos altos. Esse aqui é o padrão da volta 23. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e em seguida eu venho. Completei então aqui minha volta de número 23, agora vamos trabalhar a volta 24. Eu começo aqui caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto à frente. Subo aqui as 3 correntes e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base, até construir aqui um total de 5 pontos altos. Aqui, depois de trabalhar esses 5 pontos altos, eu vou fazendo uma corrente aqui depois do grupo de pontos altos e um ponto alto no primeiro intervalo.
Depois, daqui pra frente, nós vamos trabalhando sempre 2 correntes e um ponto alto. Depois de fazer aqui esse ponto alto, no meu último intervalo aqui de correntes, eu faço apenas uma corrente e venho trabalhar mais 5 pontos altos sobre esse próximo grupo. Começo aqui sempre pulando o primeiro ponto de base e trabalhando a partir do segundo ponto. Então, com esse padrão aqui, será trabalhado a nossa volta 24 inteirinha. Serão sempre 5 pontos altos sobre os desenhos. Depois, para passar de um desenho para o outro, aqui, primeiramente, faço só uma corrente. Depois, vou trabalhando um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes em todos os intervalos. Depois que eu trabalhar aqui esse último ponto alto, antes do próximo grupo, eu faço só uma corrente para vir trabalhar os 5 pontos altos. Então, eu vou completar aqui a minha volta seguindo essa orientação e em seguida eu venho. Completei aqui minha volta de número 24, agora vamos trabalhar a volta 25. Eu começo aqui caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto à frente, subo 3 correntes e aqui eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, nós vamos caminhando para passar de um desenho para o outro, fazendo. Logo após aqui os 3 pontos altos, eu trabalho apenas uma corrente e venho fazer um ponto alto nesse primeiro intervalo. Depois, vamos indo com 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo. Aqui, depois de trabalhar esse ponto alto, no último intervalo aqui que eu tenho, eu faço apenas uma corrente, só uma. E venho fazer aqui os 3 pontos altos. Então, eu pulo sempre aqui o primeiro ponto de base e começo sempre a partir do segundo. Com esse padrão aqui, será trabalhada toda a nossa volta de número 25. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e em seguida eu venho. Completei aqui a minha volta de número 25, agora vamos trabalhar a volta 26. Eu começo aqui a volta 26, caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto à frente. E aqui no início da volta 26, eu vou começar fazendo aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes aqui equivalem às 3 primeiras, um ponto alto. E a quarta corrente, um intervalo de separação. E em seguida, venho aqui no primeiro intervalo, trabalho um ponto alto. A partir daqui, eu vou caminhando sempre com 2 correntes, um ponto alto no intervalo. Aqui, depois de trabalhar esse ponto alto no último intervalo aqui, antes desses 3 pontos altos, eu vou fazer só uma corrente, depois desse ponto alto aqui. Então, aqui faço uma corrente, venho aqui no grupinho de 3 pontos altos de base, no ponto que está no meio, faço um ponto alto. Depois, faço mais uma corrente, só uma. Então, aqui, antes e depois desse ponto alto que vai ser trabalhado aqui sobre esse grupo de 3 pontos altos de base, eu vou fazer só uma corrente, tanto antes quanto depois. E o restante é sempre trabalhando um ponto alto e 2 correntes de intervalo. Então, a volta 26, ela é só isso aqui. Vou prestar atenção mesmo aqui para diminuir aqui uma corrente antes e depois desse ponto alto que fica sobre o desenho aqui. Todo o restante é um ponto alto e 2 correntes.
Então, vou completar aqui o restante da minha volta com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui minha volta de número 26. Agora vamos trabalhar a volta de número 27. A volta 27, ela é fechada de pontos altos. Então, aqui eu começo subindo 3 correntes. E logo em seguida eu tenho um intervalo de uma corrente. Então, aqui faço um ponto alto. E sobre todos os pontos altos que temos aqui de base, nós vamos trabalhar um ponto alto. E em todos os intervalos que temos duas correntes, vamos fazer 2 pontos altos. Aqui, todas as vezes que nós encontrarmos esse intervalo que nós temos apenas uma corrente, nós vamos trabalhar só um ponto alto em cada intervalo. Então, uma corrente de base, só um ponto alto nessa corrente. Uma corrente de base, só um ponto alto. Depois, segue como eu orientei, um ponto alto sobre cada ponto alto e nos intervalos de duas correntes, 2 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta de número 27. Quando completarmos essa volta, seguindo o padrão que orientei aqui vocês, nós vamos ter um total de 396 pontos altos aqui. Eu vou então completar a minha volta. Completei então aqui minha volta 27, fiz aqui 396 pontos altos nessa volta. Agora vamos trabalhar a volta de número 28. Eu começo aqui com um ponto baixíssimo, nesse ponto alto aqui logo à frente. Aqui subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui no mesmo ponto de base. Faço 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo ponto. Bem, então aqui eu trabalhei um leque com 2 pontos altos, 2 correntes mais 2 pontos altos. O leque foi todinho trabalhado em um único ponto aqui de base. Agora eu laço, venho aqui na base e pulo 1, 2 e no terceiro ponto faço um ponto alto. Em seguida laço, pulo novamente aqui 1, 2 e no terceiro ponto vou fazer outro leque igualzinho a esse primeiro aqui que eu fiz. Então, essa volta toda nós vamos trabalhar leques iguais a esse, e sempre os leques serão feitos usando apenas um ponto de base. Depois, sempre vamos pular 1, 2 de base e trabalhar um ponto alto sozinho. Então, esse aqui é o padrão. Em seguida, pulamos novamente 2 e fazemos outro leque. Então, com esse padrão será trabalhada todinha a volta 28. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, completei aqui minha volta 28 com o padrão que eu orientei vocês. Aqui para encerrar a volta, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta 29 e eu vou começar aqui caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar nas correntes desse leque. Então, faço um ponto baixíssimo no ponto alto e um aqui na corrente do leque. E aqui eu vou trabalhar outro leque. Esse leque será feito com 2 pontos altos, então começo aqui subindo as 3 correntes, que é meu primeiro ponto alto.
Faço mais um. Então, aqui tem os meus 2 pontos altos e aqui vou fazer 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui, todos os meus leques da volta 29 serão trabalhados com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar um ponto alto em alto relevo. Então, laço normalmente e vou colocar esse ponto alto em alto relevo sobre esse ponto alto que está sozinho aqui na base. Então, eu venho com a agulha por trás desse ponto alto aqui da base e saio aqui pela frente novamente. Então, passei aqui atrás do ponto e saí aqui. Aqui eu pego a linha e puxo. E aqui estou preparada para trabalhar o ponto alto. Então, ó, passa uma vez, passa 2 vezes, faz um ponto alto em alto relevo, dessa maneira. Então, todos os nossos pontos altos que forem trabalhados sobre esse ponto alto que está sozinho aqui de base, serão em alto relevo, como esse que eu mostrei. Depois de cada ponto alto aqui sozinho, nós fazemos outro leque. E depois de cada leque, não se esquecendo nunca que os leques aqui nessa volta são com 3 correntes. Então, com esse padrão aqui, será trabalhada a nossa volta 29. Eu vou completar a minha com essa orientação e na sequência eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 29 com o padrão que eu orientei vocês. Agora, vamos trabalhar a volta de número 30. Eu começo aqui a volta 30 caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar nas correntes do leque. Chegando aqui nas correntes, eu subo 3 correntes, faço mais um ponto alto, faço 1, 2 correntes. Aqui, nessa volta, nós vamos fazer leques novamente com apenas 2 correntes entre os pontos altos do leque. Então, o meu leque aqui ficou com 2 pontos altos, 2 correntes mais 2 pontos altos. Agora, depois do leque, eu vou sempre fazer uma corrente, laçar, vir aqui sobre esse ponto alto em relevo de base e aqui trabalho outro ponto alto em relevo. Então, eu passo a agulha por debaixo do ponto, trago a linha aqui pra frente, faço aqui meu ponto alto. Depois que eu trabalhar esse ponto alto relevo, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar outro leque dentro das correntes do próximo leque. Esses leques aqui com apenas 2 correntes. Fez o leque, faz uma corrente. Faz um ponto alto em relevo. Depois do ponto relevo, mais uma corrente e outro leque. Então, a minha volta de número 30 será trabalhada com esse padrão aqui. Vou completar aqui a minha com essa orientação e na sequência eu venho. Bem, completei aqui minha volta 30, agora vamos trabalhar a volta 31. Eu começo aqui a volta 31 caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui nas correntes do leque. Aqui eu vou trabalhar um leque, então subo 3 correntes, faço mais um ponto alto aqui e faço 1, 2, 3 correntes, mais 2 pontos altos. Então, os meus leques aqui na volta 31 serão feitos com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Depois, vamos trabalhando uma corrente,
um ponto alto em alto relevo sobre esse ponto alto em alto relevo de base. Depois do ponto alto em relevo, faço uma corrente e outro leque nas correntes do próximo leque. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar toda a nossa volta 31. Vamos fazendo leques com 3 correntes em cada leque. Depois do leque, nós fazemos uma corrente, um ponto alto em relevo. Depois do ponto alto, uma corrente, outro leque. Então, eu vou aqui trabalhar toda a minha volta 31 com esse padrão que orientei vocês e na sequência eu venho. Completei aqui minha volta 31, agora vamos trabalhar a volta 32. Começo aqui a minha volta 32, caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar nas correntes do leque. Subo 3 correntes e faço mais 2 pontos altos aqui. Agora, eu vou trabalhar um ponto picô sobre esse ponto alto. Então, subo 3 correntes, volto aqui no topo do ponto alto, atravesso por 2 linhas do topo do ponto e fecho com um ponto baixíssimo, formando assim meu ponto picô. Depois de trabalhar aqui o ponto picô, eu laço e vou fazer ainda mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo de correntes. Então, aqui, sobre todos os leques que eu tenho de base, eu vou trabalhar esse grupo aqui de pontos, que são 3 pontos altos, um ponto picô sobre o terceiro ponto alto, depois mais 3 pontos altos. Fez esse grupo aqui, nós vamos direto aqui laçar e trabalhar um ponto alto relevo sobre esse ponto alto relevo aqui de base. Fez aqui o ponto alto relevo, laça, vem para o próximo leque e repete o padrão que eu mostrei sobre esse aqui. Fez aqui o grupo de pontos, laça, direto, sem nenhuma corrente, faz um ponto alto em relevo aqui. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir aqui a volta 32. Bem, então é isso. Assim que nós completarmos aqui a volta 32, teremos finalizado mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário a respeito do nosso trabalho. E se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, eu estou deixando aqui do lado mais 2 sugestões de tutoriais. Se não for inscrito em nosso canal, se inscreva, é só clicar aqui nessa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.